My sweet Lord, hallelujah, oh my Lord, hallelujah. George Harrison, dos Beatles. Quem é fã dos Beatles vai lembrar dessa música, né? Eu não posso tocar tudo, porque senão o YouTube corta, né? E vocês me expulsam daqui. Mas muitos artistas, muitas pessoas de sucesso têm atividades ligadas à espiritualidade. E eu não falo só de artistas, porque quando a gente fala de sucesso, é comum as pessoas associarem sucesso com fama e artista. E não necessariamente sucesso e fama significa ser apenas algum artista. Você pode ser um empresário, um engenheiro, um médico, ter sucesso naquilo que você faz. E muitas pessoas têm a ajuda da magia e o trabalho na espiritualidade também. Assunto de hoje, magia de prosperidade, parte 30. Vou falar sobre magia, espiritualidade e sucesso. Eu sou Gilberto Capazon, esse é o nosso canal sobre a magia de vocação Goethe Angélica, desejando que todos estejam bem. Já me viram tocando violino, violão não é a primeira vez, mas eu não vou arriscar muito, tá bom? Mas veja, eu também sou músico, na verdade eu não toco grande coisa. Não foi a minha pretensão, mas eu tenho minhas predileções, é claro. Tudo que a gente faz na vida, ele tem que ter alguma motivação, né? O que a gente deseja fazer. Muitas pessoas buscam o sucesso, a fama, a riqueza, mas o que significa isso? Assim como quando a gente fala sobre prosperidade. Por isso essa série. 30 capítulos já falando de prosperidade. Então, lembrando, prosperidade não necessariamente significa riqueza, é ser próspero, é uma qualidade. O que você faz prospera, você tem seguimento, você consegue ter uma estabilidade, uma tranquilidade, uma regularidade de vida. O que não quer dizer que você não vai ter problemas. Problemas fazem parte da vida. Assim como o verão vai ser seguido pelo outono, o inverno, a primavera, as estações seguem, o dia, a noite. Tem situações que vão acontecer e muda a maneira como a gente aprende a lidar com isso, como lidamos com cada momento. Por exemplo, agora é verão, tá calor. Então já falei de novo outro dia. Essa é a época para nós alimentarmos o nosso corpo com o sol, com o calor, senão você vai passar frio no inverno. Também é uma época que muitas pessoas aproveitam para viajar, tirar férias, né? Vão para a praia ou vão para o campo. Outros já preferem viajar lá para o hemisfério norte, onde é o inverno, atualmente é inverno, né? E vão esquiar nas montanhas. Cada um com suas predileções, né? Mas são épocas que também têm a ver com o repouso necessário do corpo, do trabalho, né? O intervalo nas suas atividades. Para algumas pessoas vai ser apenas um repouso físico. Para outros pode ser um momento para se alimentar espiritualmente. Porque veja bem, nem todas as pessoas têm um hábito de prática espiritual de algum tipo, como meditação, a oração. Tá? Se a pessoa, digamos, faz parte de alguma igreja, né? Então ela já tende a frequentar o culto da sua igreja, do seu templo budista, o que ela faz na vida, né? E isso é um alimento espiritual também e vai sempre ter algum tipo de aprendizado fazendo parte, seja qual for a área religiosa, espiritual, existem certos ensinamentos, às vezes determinadas doutrinas, né, que as pessoas trazem para si, e isso ajuda a que elas tenham uma certa regularidade, ou também uma evolução na vida. Cada linha espiritual tem certos propósitos maiores, tá? Então não são todas as religiões iguais, a maneira de trabalhar, as buscas não são necessariamente iguais. Existem diferenças, e por isso que existem milhares de religiões no mundo, né? Mas o que importa é se a pessoa, ela tem para si que aquilo está sendo bom para ela. Então não importa muito a linha espiritual da pessoa, se aquilo está sendo bom para ela, está ajudando na sua evolução, se fortalecer como pessoa, ter mais clareza para si,
fortalecer a sua vida pessoal, a sua família, o grupo social onde você mora, a sua cidade, seu bairro, sua vizinhança. Se a pessoa tem empresa, isso pode ajudar a maneira como ela lida com seus funcionários, com seus clientes, com o que ela faz na vida. Por isso que eu já comecei falando, e quando a gente fala de sucesso, a gente não está falando só de artistas. É que sempre tem essa associação. A palavra sucesso, a maioria das pessoas já lembram de cara de artistas. Mas nem todo artista é espiritualizado também. Né? E nem todo artista fez pacto, ou fez feitiço, ou fez macumba para ter sucesso. Nem todo milionário é rico, fez pacto com... Tem alguns aí que dizem, não, que esses caras aí são tudo pactuados. Mentira! Aqui, ó. Na verdade, esse tipo de coisa não é tão popular assim quanto alguns pensam. É que é muito fácil achar que a pessoa foi bem sucedida porque deu sorte. Ela fez um pacto com um espírito, vendeu a alma para o diabo e ficou milionária. Gente, ó, vocês estão enganados, redondamente enganados. Então, muito cuidado com pessoas aí que oferecem pactos. Principalmente ficam dizendo que no templo deles todo mundo é pactuado, todo mundo é... Tem um cara que o cara abriu o templo 4, 5 meses depois, 4, 5 meses depois, ele está dizendo que no templo dele todo mundo tinha feito pacto e todo mundo tinha sucesso. Como tu acabou de abrir o templo, 4, 5 meses. De repente está todo mundo tendo sucesso. Não, eles já estavam trabalhando. Não, peraí, tu tá falando uma coisa que tu começou agora. De repente tu quer me falar pra mim, que te conheço, que isso aí já tem 5, 10 anos. Não, mentira. Tá? Pacto. Existem sim, mas como bons colegas também vão dizer, olha, até a luz chegando aqui, né, gente? Pacto é uma aliança com um determinado espírito que vai te ajudar com oportunidades, possibilidades, mas é você quem tem que usar essas oportunidades. Então, jamais um pacto desse tipo vai significar que vai cair um saco de dinheiro no teu colo, que instantaneamente tu vai fazer sucesso, vai ficar famoso. Não, vão aparecer oportunidades para trabalhar. Pacto, o que acontece é isso aí, os espíritos vão trazer oportunidades para você melhorar a sua situação, a sua vida, mas é você quem tem que usar essas oportunidades. Tá? As coisas não vão cair simplesmente no seu colo. Tá? E é uma das grandes reclamações que a gente vê por aí. Volta e meia aparece alguém, eu fiz um pacto lá com fulano e não tive resultado. Aí a gente olha no tarô, não. Tu tá tendo resultado, apareceu mais um emprego, apareceu uma oportunidade assim, essa. Não, mas aí eu vou ter que trabalhar 10 vezes mais, vou ter que trabalhar 15 horas por dia. Ué, vou tentar ficar um pouco aqui fora, mais na sombra. Aqui, opa, assim, melhorou um pouquinho? É que o sol tá descendo, né, gente? Então, pequeno detalhe técnico que ocorre. Vamos ver se ajusta aqui. Melhorou um pouquinho, eu tava pegando direto na tela. Melhorou um pouquinho? Tá. Então, veja. O pacto ele vai te trazer oportunidades que você tem que usar. Mesma coisa quando é uma magia para atrair um novo amor. Aí aparece 50 oportunidades e a pessoa não pega nenhuma. Mas encontra defeito em todos. Não, então você está precisando se trabalhar, né? Se é um pacto de riqueza, de dinheiro, vai aparecer trabalho, gente. É assim que o dinheiro aparece. Você não vai ganhar na Mega Sena, tu não vai encontrar um saco de dinheiro na rua, não vai aparecer um advogado, morreu uma tia lá que tu jamais ouviu falar e tu ganhou uma herança. Não, isso não existe. Pacto é trabalho, e tem bons colegas que trabalham em áreas assim, que fazem ótimas explicações, têm o meu respeito. Agora, a turma que fica falando dos grandes sucessos maravilhosos e fantásticos, curiosamente, essas pessoas não estão assim, nessa situação maravilhosa e fantástica. E algo que já foi comentado com um colega, eu cito também, desconfia dessa pessoa que está sempre tão bem, nossa! Que claro, nós temos que ser exemplos também. Como é que eu vou falar de magia, de espiritualidade, de serviços que eu faço, se eu não consigo fazer as coisas para mim? Eu tenho vida normal como todo mundo, eu vou ter problema como todo mundo, problema de saúde,
tem mês que vai ter mais boleto para pagar. Só que tem os caras aí que eles nunca têm um boleto para pagar, nunca apareceu uma cobrança extra que nem era esperada. Né? Tá sempre sobrando, assim, tá tudo maravilhosamente bem. Os caras não quebram nem uma unha. Tem umas bruxas aí que parece que jamais lascou o esmalte da mãozinha. Vocês conhecem mulheres? Quem conhece mulheres? E principalmente vocês, minhas amigas, né? Uma das grandes tragédias para a mulher, assim, tá toda arrumadinha, pá, lascou a unha. Aí tem gente que parece que nem a unha lascou, não acontece nada. O cachorro nunca teve uma dor de barriga, nunca teve uma queda de energia elétrica. Que engraçado, né? Desconfia de quem tá sempre assim, tão bem que não tem problema nenhum. Desconfie. E quantas vezes eu tenho falado, eu sou famoso porque eu não fico falando só dos grandes, espetaculares sucessos da magia e da espiritualidade. Eu falo também dos problemas, das dificuldades. E pacto é um deles. É um deles. Eu não faço pacto por quê? Por causa da encheção de saco que é. É uma encheção lidar com as pessoas. Porque o que mais aparece são pessoas que querem pacto, que acham que vão ficar milionários, que vão riquíssimos, ter sexo à vontade. Bando de preguiçoso que não quer nem estudar nem trabalhar. A maioria dos que aparecem são pessoas que não querem nem estudar nem trabalhar. Mesma coisa pessoal de concurso, que é uma coisa que eu já falei tantas vezes. O cara que é sério, quer uma ajuda para concurso, ele já procura no mínimo 3 meses antes. Bom se for 6 meses. Não, o preguiçoso, 2 dias antes da prova, ele quer pagar uma velhinha, o serviço mais baratinho de todo, e ainda coloca lá a condição. Que eu seja um dos 3 primeiros aprovados num concurso lá que está disputadíssimo. E a pessoa não estudou, não fez porcaria nenhuma. Ó como aparece. Então, muitos acham que vão ter sucessos maravilhosos, espetaculares na magia. A magia e a espiritualidade. Eu vou falar das duas coisas hoje. Tá? Então, magia ele tem muito a ver com esse aspecto prático. A magia pode te ajudar sim, mas a magia ela te ajuda a ver como tu pode fazer. Os espíritos vão trazer situações na tua frente, ou que tu enxerga a situação, mas tu tem que aproveitar. Não quer dizer que tu vai bater lá na porta do teu quarto, tu não precisa nem levantar. Tu tá o dia inteiro jogando videogame, não tira a bunda da cadeira para nada, e acha que a oportunidade vai vir ali bater na porta do teu quarto. Ó, Zezinho, aqui é oportunidade para tu ser presidente de uma empresa multinacional. E o cara lá falou, não. Quer ter grandes cargos, tu vai ter que trabalhar para isso. A magia vai te ajudar a chegar lá, mas tu vai ter que fazer a tua parte. Então eu já começo citando essas porcarias de pacto. E como eu citei já de início a parte da música, um dos pactos muito famosos na parte das artes foi de um músico chamado Robert Johnson. Ele era um guitarrista de jazz, né? Um dos grandes nomes do século passado. E esse é o cara que tem a famosa história que ele não fazia sucesso, não conseguia nada, e uma certa noite, isso lá na década de 30, né? Ele estava num bar com os amigos e tal, pegou uma garrafa de uísque e foi lá na encruzilhada de Duas Estradas, né? Que era ali perto, isso no Mississippi. E ali ele estava triste e apareceu um demônio, aí ele fez um pacto com esse demônio, e o demônio pegou o violão dele, mexeu na afinação, tal. Agora tu toca. E diz que ele, instantaneamente, ele saiu tocando assim, maravilhosamente bem. Nossa, explodiu. Um dos maiores músicos do século passado. E ele voltou e aquela história espalhou. O cara fez um pacto com o demônio e ele instantaneamente passou a tocar maravilhosamente bem. Esse cara, ele gravou 27 músicas apenas, mas a lista toda era 40.
E ele morreu muito jovem, com 27 anos de idade. Mas aí tinha a história do pacto que espalhou, e isso aí, de alguma maneira, deu certo para ele. O cara estourou, fez big um sucesso, só que morreu jovem, morreu envenenado. Alguns dizem que ele se revoltou porque ele estava tendo sucesso, daí que o pacto seria que ele só poderia gravar 30 músicas. Ele gravou 29. E faltava mais uma que ele gravasse, ele ia morrer. Então ele teria brigado com o diabo, daí o diabo levou ele, o demônio esse. Balela, ele morreu envenenado. Oficialmente a história, ele tinha um caso com uma mulher casada e o marido botou veneno e ele foi para cima. Mas muito jovem. Acontece que essa história de que ele começou instantaneamente a tocar maravilhosamente bem é mentira. Ele já era um ótimo músico. Tocava muito bem. Foi aluno de professor muito famoso. Era um ótimo músico. Só ele não tinha fama. Mas aquilo ali ajudou a impulsionar. Então pode ser, sim, que ele tenha feito algum tipo de pacto com o espírito, mas a divulgação disso também encontrou a energia, o momento e a ajuda desse espírito para divulgar, porque na mesma época vários outros músicos já tinham feito divulgações do tipo assim. É que nem hoje aqui no Brasil o cara diz falar, fulano faz macumba também, o outro participa da terreira, o outro trabalha com bruxo, e aí mudou alguma coisa? Não quer dizer que mudou. Esse cara estava pronto. Então ele viu a oportunidade e usou bem. Por isso que eu falo, a magia ela vai te mostrar a oportunidade, e aí, agora é a hora de tu usar aquilo. E foi isso que ele fez. Ele já era um ótimo músico. Tanto que muitas bandas famosíssimas, Led Zeppelin, tantos outros, gravaram músicas dele. O cara é citado no Hall da Fama. O cara foi criador de sistema musical, o cara era muito bom. Outra coisa que surgiu com isso, como ele morreu muito jovem, com 27 anos de idade, aí tem a lenda dos artistas que morrem com 27 anos de idade. Morreu mais recentemente a Amy Winehouse. Morreu com 27 anos de idade. Já levantaram de novo a coisa. Eu mesmo, no meu site, tem um artigo que eu falo sobre a passagem da Amy Winehouse e essa coisa da numerologia. Tá? Mas isso aí é pura coincidência, gente. É que tem vários artistas famosos, Jimi Hendrix, Janis Joplin, o cara do Nirvana, Kurt Cobain, e vários outros, mas daí alguém se deu o trabalho de procura aí na Wikipédia. Eu acho que é Clube dos 27, ou Lenda dos 27. Tem uma lista de alguns muito famosos, e embaixo tem uma lista maior ainda, de artistas que a gente nunca ouviu falar, assim, pessoas que morreram com 27 anos de idade. Porque já teve alguém que fez lista de artistas famosíssimos que morreram com 28, que morreram com 26, com 40. Tá? Então, não, isso é bobagem, tá? Isso é bobagem. Então, tem muitas crendices. Então, tem essa parte do sobrenatural da coisa, né? Eu quero fazer um pacto e tal para ter grande sucesso. É outra coisa que aparece muito nos grupos, né? O cara é um músico novo, recém está começando. E qual é o demônio da guetia que ajuda a ter sucesso na música? Eu falo, olha, meu filho, quantas horas por dia eu fico estudando? Quantas horas? Há quantos anos tu está praticando? Não, eu quero começar agora. Tem uns programinha automáticos, tem até inteligência artificial para isso, gente, não passa essa vergonha. Aprender a tocar um instrumento são anos e anos e anos de trabalho, horas e horas e horas e horas e horas e horas, repetindo. Bons músicos costumam tocar 8 a 10 horas por dia, estudando. E fica repetindo. Até que ele pega aquela velocidade. Você não aprende nenhum dia pra mais.
É praticar, 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 praticar. Anos. Bom músico. Tá? Estuda de segunda a segunda. Não tem feriado, não tem sábado, não tem domingo, não tem Natal, não tem Páscoa. Eventualmente tira umas horinhas. Senão estão lá 8, 10, 12 horas. Bons músicos. Tanto que os grandes profissionais conhecidíssimos, vocês vão ver, eles não estão na farra, na festa. Eles estão estudando, estão trabalhando todos os dias. Ela até aparece numa festa, tira umas horas, tem que ter aparição pública e se divertir um pouco também. Mas depois, o resto do tempo, eles estão estudando, estão trabalhando. Grandes atletas. Por que eles são grandes atletas? Ah, porque ele já nasceu com o dom. Não, ele tem o dom ajuda. Mas ele tem a prática, ele está lá exercitando, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Magia pode ajudar? Vai ajudar. Mas não adianta fazer magia se a pessoa não faz a sua parte. Magia, você quer sucesso na música? A magia vai te ajudar a encontrar bons professores de música, porque você tem que aprender, você tem que ser bom. Primeira coisa, bons professores de música. Até conseguir melhores instrumentos. Tem gente aí que tem uns instrumentos ruinzinhos, ajuda a conseguir, mas tu não vai direto para aquele equipamento melhor do mundo, não. Tu vai melhorando, vai te ajudar a melhorar, vai te ajudar a aprender melhor. Tem espíritos que ajudam que você tenha um melhor aprendizado das artes. No caso da Goethe, tem mais de 12 específicas, melhor aprendizado das artes em geral, artes em geral. Tem muita coisa a aprender sobre arte. Isso é aprendizado, não quer dizer que tu vai saber instantaneamente. É a mesma coisa para um concurso, ele vai te ajudar a tu ter um melhor aprendizado, melhor aproveitamento e também uma melhor memória. E uma das técnicas para melhorar a sua memória é repetição. Repetição, repetição, repetição. Você precisa gravar, fixar aquele assunto, entender outro aspecto. Memória é só lembrar de uma coisa. Entender o assunto é outra. Tá vendo que não é só um feiticinho? Eu tô sempre dizendo, isso não é um feiticinho só, é trabalho continuado. Tá? Não adianta achar que vai pagar uma velhinha e no dia seguinte tem um músico famoso vai aparecer lá no programa lá, aquele famoso do Brasil inteiro. Não vai. Não vai. E dependendo do espírito, tu leva uma surra. Eu já fiz exemplo, por exemplo, Peimon. Peimon ajuda a tu ter a dignidade, o reconhecimento, mas ele vai te colocar à prova. Peimon é o cara que tu só chama quando tu já é bom. Se tu já não é muito bom, não chama Peimon. É um rei, um grande, poderoso rei. Ele vai ajudar quando tu já é muito bom. Aí tu mal sabe andar de patinete e tu já quer ser piloto de Fórmula 1 e tu acha que Peimon vai te colocar numa prova de Fórmula 1 de cara. Tu não sabe nem andar de patinete. Gente, quem é piloto de Fórmula 1 é gente que manja da coisa. São pilotos assim absurdamente bons. Porque ser piloto de avião comercial, são milhares de horas de curso e treinamento até o cara poder estar na cabine de comando de um avião comercial. Milhares de horas. Milhares de horas. E começa como auxiliar ainda. Não é o comandante da nave, é o vice. Para tu se tornar comandante, o principal ali, são outras milhares e milhares e milhares de horas. Magia ajuda? Ajuda. Tá? Então, vamos fixar uma coisa. Magia, ela vai te ajudar muito em aspectos práticos. A outra parte é a espiritualidade. Então, quando eu falo de espiritualidade, eu quero falar assim de uma maneira geral no desenvolvimento da pessoa como ser humano. Você ter maior consciência de si, da sua vida, da sua interação com o todo, com o cosmos, com a natureza. Perceber o fluxo vital em você mesmo, estar harmonizado, em paz. Isso é algo interior seu, isso é evolução interna. Porque, veja, você pode ter sucesso, você pode ter fama, mas você pode não ter paz interior. Porque o sucesso, a fama,
é uma coisa que pode ser totalmente mecânica. Tem músico aí que a gente conhece, assim, maravilhosamente técnico, toca muito bem, mas a gente vê que não tem alma. Toca muito bem, mas a gente vê que é bom, mas falta o quê? Coração, falta alma. Essa é a parte espiritual. Talvez o que ele quisesse ser na vida nem era ser músico, ele queria ser carpinteiro. Mas por algum motivo botaram ele para ser músico e daí ele escolheu aquilo e ficou. Toca muito bem, tem pessoa conhecida, tudo, mas não é o que ele queria fazer. Exemplos de família, por exemplo, assim, famílias de médicos. O avô era médico, o pai era médico, a mãe é médica, meu filho vai ser médico também. A pessoa queria fazer arquitetura e a família obriga a fazer medicina. E a pessoa acaba sendo médico. Até daí com a ajuda da família e tal, abre um bom consultório, tem um bom patamar, boa renda, mas por dentro está profundamente infeliz. Quantos e quantos casos desses? Até em certas regiões é comum. Tá? O filho quer ser mais livre, os pais não concordam, eles destroem a cabeça do filho. Destroem a cabeça do filho. Não, imagina meu filho fazer tal coisa. E o filho é obrigado a seguir o que os pais desejam, mesmo que eles tenham que destruir a cabeça do filho. Então, estão vendo que o sucesso não quer dizer que você seja feliz, que você realmente esteja realizado. Sucesso é quando tu alcança um patamar naquilo que você faz, é bem sucedido, dá certo, tem uma boa renda, ganha bem e tal, é bem sucedido, é conhecido, você pode ter fama, mas e aqui dentro como é que tá? Como é que tá o coração? Como é que tá a sua alma? Você pode ser um ótimo técnico, mas não quer dizer que você vai estar feliz com o que você está fazendo. Vamos ajeitar aqui a luz. E essa felicidade, que é o principal de tudo, tu realmente fazer o que tu gosta. E aí uma outra questão, nem sempre a gente vai fazer ou poder fazer só o que a gente gosta. Mesmo que tu esteja trabalhando na área que tu escolheu. Lembra que eu falei antes que as pessoas vão ter problema? Então nem sempre tu vai fazer só o que tu quer, só o que tu gosta. Digamos, você é um construtor, você é um pedreiro, você é um engenheiro, você constrói casas, prédios. Mas de repente tu precisa do serviço e tu tem que projetar uma casa, um prédio num estilo que tu não gosta. Pá, mas eu não gosto de fazer isso aqui. Mas tu precisa. Tu tem família para sustentar, tu tem empresa, tem funcionários. Tu precisa. Eu já comentei aqui, não penso que todos os casos que eu atendo eu gosto. Tem casos que eu já pedi para o arcanjo Micael. Ah, não, Micael, me livra disso. É o teu serviço que tu vai fazer. Já teve casos que eu quero recusar, o arcanjo Micael veio aqui na minha orelha. Não, tu vai fazer. Tu vai fazer. E ajudou, realmente, a pessoa. Jamais eu ia fazer de má vontade. Sabe? Só era uma coisa, mas eu não queria fazer isso. Mas se eu aceitei fazer, eu vou fazer o melhor de mim, certamente. Então veja, nem sempre a gente gosta do que a gente está fazendo. Assim como nem todo dia a gente vai comer a nossa comida preferida. Não é todo dia, gente. Tu até pode, assim, se tu tiver condições mesmo, todo dia tu vai comer no restaurante e tal. Aí sim, é uma condição que tu pode chegar. Mas talvez você tenha condições de todo dia comer fora, escolher o que tu quer, tu tá sempre só come o que tu quer. Aí tem aquele dia que tu tá naquele restaurante que faz de tudo, e tudo que tu queria comer, na verdade, era um pão com ovo feito em casa, agora mesmo. Pega o pão, abre, passa uma manteiguinha, frita o ovo, coloca ele ali, feito agora mesmo, em casa. Muito melhor que qualquer restaurante, gente. Tantas coisas na nossa vida, é só isso que a gente quer. Às vezes a gente quer uma coisa simples, não precisa toda aquela coisa, vira uma chatice.
vira uma chatice, tá? É muito bonitinho, muito legal, mas vira uma chatice. Tem um dia que tu vai cansar de estar sempre indo a restaurante chique, isso e aquilo. Tu quer botar uma roupa mais desapegada, o chinelo, sentar na frente da TV, comer uma pipoca que tu mesmo fez ali na hora, e tu não quer mais nada. Porque para tu sair, tu já tem que ir pro mundo, se arrumar, as pessoas vão te ver, tu vai ter aquela posição social. Às vezes tu só quer ficar no teu canto. Ou então tu tá caminhando na rua, tem gente que vai se escandalizar, aí tu passa em parte, tá um dia calor, aí tu passa ali, sabe aquela maquininha de sorvete italiana, aquela que tem a alavanquinha assim popular? Tu passa assim, eu vou comer um desses. Tem gente que vai ficar horrorizada. Ai! Não, só como sorvete se for na sorveteria chique, aquela. Não, aquele sorvete maquininha italiana. O mais baratinho que tem, tu olha ali, tá calor, não, me dá aqui um. É a melhor coisa do mundo, aquele sorvete de maquininha. Isso é você estar bem consigo mesmo. Tu não tá preocupado em agradar aos outros. Você tá tendo sucesso para você mesmo. Porque o sucesso não é quando você depende totalmente dos outros. Se você não estiver bem consigo mesmo, tá faltando essa parte espiritual, que é onde nós vamos nos encontrar. E por isso tantas pessoas famosas, a gente sabe que acabam entrando em depressão, vão ter problemas de família, vão ter problemas de relacionamento. E são pessoas bem-sucedidas, são pessoas famosas, mas está faltando algo aqui dentro. Por isso que tantos artistas, daí chama a atenção, porque artistas costumam ter uma fama maior do que, por exemplo, o engenheiro, que é o melhor da sua área, mas ninguém sabe quem ele é. Mas quem é do ramo de engenharia sabe, o fulano de tal é o engenheiro. Quem é do ramo de advocacia, por exemplo, aqui no Brasil, o saudoso Evandro Lins e Silva, um dos maiores advogados que já existiram no país, pessoa. Mas quem conhece é advogado. E não é a pessoa que vai aparecer no programa de TV cantando. Tá? Artistas têm essa visibilidade, digamos assim. Né? E por isso, quando algum deles busca algo mais espiritual, chama atenção. Então, você aí, artista famosa agora, está fazendo uma mudança de vida. Ela mesma divulgou que está lá com uma guru que conheceu, né? Eu acho maravilhoso. Né? Eu acho maravilhoso. Eu mesmo eu fui discípulo, sou discípulo do Osho, fui discípulo dele em vida ainda. Ele já teve live, entrevista comigo, contando. Isso transformou a minha vida, transformou. Fui discípulo depois de outros mestres, assim, aprendi com ele, mas foi o Osho mesmo, ele que mudou total a minha vida. Então, foi uma transformação, um aprendizado, uma revelação interna. Né? E as pessoas chegam um momento que podem precisar disso. Lembrando que nem todo mundo vai se tornar um monge, um sacerdote, como eu sou. Eu sou um espiritualista em tempo integral, 24 horas por dia. Continuei trabalhando em empresas durante muitos anos, mas tudo aquilo que eu estava fazendo era em função da espiritualidade. Estou programando no computador, mas aquilo é uma forma de meditação para mim. Tudo se tornou uma espécie de meditação, um trabalho interno espiritualizado. Então eu me tornei um meditante. Já outras pessoas, o que elas buscam na espiritualidade é justamente a base necessária, se encontrar. Não quer dizer que ela vai entrar no budismo, ou vai ser discípulo desse ou daquele mestre, ou desse ou daquele guru. Não, isso pode ser o tempo necessário. Eu já fiz um outro vídeo aqui no meu canal, vou botar o card, onde eu falo que eu sou como uma porta pela qual as pessoas passam. Então, você não vai vir até mim e vai ficar me seguindo o resto da vida. Não, você vai trabalhar comigo o tempo que for necessário e segue em frente. Eu sou uma porta de passagem, eu quero que você siga em frente. Eu sou um orientador de caminhos. Eu não sou o ponto de chegada, eu sou um orientador de caminhos. Eu vou ajudar as pessoas, orientar e, quando necessário, vou fazer magias também. Porque eu tenho essas formações. Tá?
Então, eu trabalho como um guia e, quando necessário, vou trabalhar com magia prática também. Então, veja que eu estou colocando a diferença. Magia é uma coisa muito mais prática, mas a parte espiritual, ela tem a ver com desenvolvimento interior, com aprendizado, buscando que você entenda melhor quais são as suas capacidades, as suas qualidades, e que você possa ir se desenvolvendo e crescendo nisso. Então as pessoas vão passar por mim e vão seguir em frente, porque terminou o que tinha que fazer comigo. E até tem coisas que agora elas não estão prontas. Tem atividades assim, ó, eu preparo agora, a pessoa ganhou um outro patamar e ela segue. Daqui 1 ano, 5 anos, 10, 20 anos, aí ela está preparada para uma outra atividade comigo. Eu tenho clientes aí que voltam 2, 5, 10, 20 anos depois. Por quê? Porque agora estão prontos. Porque não tem como eu trabalhar com você e você continuar aqui. Não, agora eu preciso que tu coloque isso em prática. Vai ao mundo. Vai desenvolver isso mais ainda. Quando tu estiver lá no outro nível, a pessoa pode lembrar e eu estou aqui. É o meu trabalho. Tem uma passagem. E essa passagem, as pessoas vão me encontrar de várias maneiras. Essa artista famosa aí, assim como vários outros ao redor do mundo. Tá? Eu citei George Harrison. Os Beatles teve a sua famosa fase mística, né? Foram para a Índia e tal, daí conheceram, no caso, essa música que eu toquei sua abertura, o George Harrison fez com o Guru Maharishi. Eles foram alunos dele, mas o único que ficou mesmo na escola do Maharishi por mais tempo foi o George Harrison. Ele era um homem muito espiritualizado. E cada um dos outros ficou só o tempo que era necessário. O próprio John Lennon, ele era uma pessoa muito espiritualizada também, mas ele seguiu outros caminhos. Então não quer dizer que você vai ficar com esse ou aquele mestre assim o resto da vida. Para algumas pessoas, aquela escola, aquela religião, aquela linha espiritual pode ser tudo que ela está buscando. E ela vai ficar realmente o resto da vida só naquilo. Já para outras pessoas, cada escola vai te ensinar o que tu precisa, cada uma vai te ensinar uma determinada coisa, mas aí tu continua e na outra escola vai aprender outra coisa. Então isso é um crescimento por etapas, o que é muito diferente da pessoa que fica pulando de uma escola para outra. Isso aí a gente chama de turista espiritual, e é um dos primeiros vídeos que eu fiz no canal aqui, até naqueles eu tô com uma cara feia, assim, não tá legal. Mas eu falo sobre o turista espiritual. O turista espiritual é aquele que cada semana, hoje tem palestra lá em tal lugar, amanhã tem uma palestra lá na escola de yoga, amanhã tem uma palestra lá na terreira, depois da manhã tem uma palestra no terreira. Então eles pulam de um lugar para outro assim, fazendo turismo. Eles não se fixam a nada. Ou seja, não tem aprendizado nenhum. São turistas. Se algo realmente tocar o teu coração, aí tu fica naquele caminho, naquela escola, por 3 meses. 3 meses é o tempo máximo para tu perceber se aquilo tem a ver contigo. Senão, aí sim tu segue em frente. Vai aprender alguma coisa, principalmente o que não é para ti, e tu segue em frente. Agora, se tu se identificar, aí sim tu completa 1 ano. Aí faz 1 ano de aprendizado, que é o tempo mínimo, as 4 estações do ano, 4 aspectos, 4 direções, tem vários motivos para isso. Tá? Então tu fica 1 ano naquele caminho, e aí uma nova revisão. Tá? Muitas das pessoas não terminam o primeiro ano. Muitas das pessoas não terminam o primeiro ano. Ou porque elas não querem, ou porque elas descobrem ao longo desse ano, que eu estou colocando 1 ano como um tempo assim, mais ou menos flexível, tá? Não quer dizer que a pessoa vai aguentar ficar 1 ano. Ou porque ela não tem capacidade, ela descobre que há 3 meses ela ficou de boa, 6 meses ela começou a cansar, né? 8 meses ela, mas não é mais para mim. Ou então é um caminho que requer outros aprendizados que ela não tem ainda. Então ela acaba ao natural se afastando. Por isso que a maioria das escolas iniciáticas, das escolas místicas, esotéricas, a maioria das pessoas não passam do primeiro ano. As que completam 1 ano, nas escolas mais sérias, de 100 pessoas
que terminam o primeiro ano, no máximo 20. No máximo 20 vão para o segundo ano. 20. Máximo. Se for um caminho relativamente fácil. Máximo. Na verdade, geralmente só sobra 10. 10. Dessas 10, talvez uma só complete o segundo ano. Tá vendo? Começa a ter uma seleção natural. Até por isso que eu disse, ó, não é todo mundo que quer ter uma vida assim, sabe? E aí tu começa a ter mais aprendizados e tu vai chegar ao teu ponto de equilíbrio e de satisfação. Eu chego até aqui. E tantas vezes tudo que as pessoas precisam é tomar uma consciência de si, reconhecer que existe o universo, a natureza, saber que é bom acender um incenso, uma oração, tá? Ter um pouco mais de disciplina pessoal e espiritual, e isso vai ajudar na sua família, na sua empresa, no seu relacionamento, a sua própria vida pessoal, o seu desenvolvimento. Isso é o que importa. Então não é quanto tempo vai ficar. A pessoa ela vai realmente procurar alguém, se identificar com alguém quando ela sente que aquilo é necessário para ela. Por isso que vocês vão ver tantos artistas, mas tantos empresários, profissionais liberais, tantas pessoas a sério em grupos desse tipo. Tem alguns que são famosos por causa do tipo de atividade, no caso artistas, né? Mas lá dentro vai ter médico, vai ter engenheiro, vai ter policial, vai ter juiz, vai ter todo tipo de pessoa. E inclusive alguns turistas. Sempre vai ter o turista, né? Até eu já falei num outro vídeo sobre a turma do plano B, né? A turma do plano B, eles não têm compromisso com nada. Então eles ficam lá dentro assim, é gostoso ficar aqui. Então aquela pessoa que vai todo ano para a fazenda do guru lá na Índia, ela tira um mês de férias, todo ano naquela fazenda, aquele guru, porque eu sou mística e tal. Ela foi a viagem para a Índia dela. E ela é espiritualizada, ela vai e volta da mesma maneira que voltou. Até vai aprender alguma coisinha, porque ela tá no meio da energia toda, mas a maior parte do tempo é aquela pessoa que está lá assim, muito sorridente, amiga de todo mundo. Eu sou mística, sou espiritualizada. Olha as roupas indianas bonitinhas que eu comprei. Aí ela volta assim, todo mundo, fulana vai para a Índia todo ano, vai passear. Isso é um turismo espiritual. Alguma coisa ela aprende, assim, mas evolução mesmo, a pessoa está lá 30, 40 anos e não mudou nada. Eu já comentei, quantas pessoas que lá no passado eu admirava, assim, fulano é muito espiritualizado. Estão no mesmo lugar que eu conheci eles há 30, 40 anos atrás. Eu olho assim, mas vocês nunca evoluíram? Inclusive, boa parte desses me evita, né? Porque o Gilberto foi muito a fundo da coisa, eles fogem de mim. Olha, eu tô aqui. Simplesmente fogem de mim. Mas também pelo mesmo motivo, colegas, assim, de pessoas que eu conheço há 50 anos, hoje, e me conheceram nos piores anos da minha vida, quando eu era adolescente, tinha problema, era revoltado, um monte de coisa. Eu já falei que fui um monte de merda, mas nunca fui mau caráter. Hoje, pessoas que eu conheço há 50 anos me seguem, me acompanham aqui no meu canal no YouTube, no Facebook, no Instagram, me acompanham. São pessoas que continuaram evoluindo também. Então, veja, são companheiros de jornada. Cada um vai ter o seu nível de desenvolvimento também, mas a gente já reconhece como pessoas que são companheiros de jornada. Apenas nós vamos estar em velocidades e posições diferentes. E uma das coisas da busca espiritual é justamente você perceber, ter uma noção de qual é o seu nível no mundo. Você não vai começar como um mestre, como isso, e tantos aí acho que vão fazer um cursinho de magia, curso de Goethe, em 3 meses você já pode vender serviço. Gente, isso é vigarice. Isso é vigarice. Isso é vigarice. Isso não existe. Não existe. Mas não, muitos já querem começar no 15º andar. Não sabe nada, mas em um mês já quer. Tá chamando Lúcifer, tá querendo chamar
os demônios mais poderosos do universo, os grandes anjos, que são muito mais difíceis de trabalhar que demônios, já querem começar por cima, não quer trabalhar, não quer estudar. Que evolução que vai ter? Nenhuma. Tanto que na caminhada espiritual, uma das coisas que os mestres tantas vezes fazem é colocar provas para aceitar discípulos. Então, não necessariamente essas provas são evidentes. Tem até muito filme de fantasia, filme oriental, assim. A pessoa lá quer conseguir tal coisa, procura o guru que mora lá no meio das montanhas. Aí tem todo o trabalho de chegar lá. Aquilo ali já é uma aprovação. Vai caminhar um mês no meio das montanhas, enfrentar neve, chuva, atravessar rios a nado, um monte de perigos para chegar lá. Isso já é uma aprovação. Hoje é mais fácil, né? Chama um Uber, pronto, vai lá. Hoje é mais fácil, né? E aí, muito comum nesses filmes, assim, daí o guru, não, eu vou te ajudar, mas tu tem que cumprir tal missão. Aí dá uma missão lá, tu tem que encontrar a pedra azul, assim, assado, que fica escondida numa caverna lá não sei aonde. Aí é a história do filme, né? Tem muitas... Mas às vezes a missão que o mestre, que o guru vai dar para a pessoa é algo muito mais simples. Ou tantas vezes uma coisa assim discreta, que a pessoa nem percebe que é uma prova. A pessoa não percebe. Porque algumas provas, quando são muito difíceis, já fica evidente. Isso é difícil, eu não vou nem tentar. As provas mais difíceis são as que parecem fáceis. Então, por exemplo, eu já fiz coisas do tipo, tu vai pegar uma vela durante 3 dias. Primeiro dia tu queima 1/3, segundo dia tu queima mais 1/3 dessa vela, terceiro dia tu deixa ela queimar até o fim. Tá? Um papelzinho escreve. Tá, só isso. Era só isso. A pessoa não conseguiu fazer. A pessoa não conseguiu acender uma vela 3 dias. Tem outros que a gente faz, tipo assim, durante 21 dias tu faz tal coisa. A qualquer hora que seja. Não, é difícil demais. Durante 3 dias tu acende uma vela. Só isso. Lembra de acender uma vela. No segundo dia a pessoa já esquece. Acho que é difícil demais. E isso são provas de iniciação que a gente faz. E, como eu disse, são provas disfarçadas. Porque às vezes é uma coisa tão simples, tão fácil, mas nem isso a pessoa consegue fazer. Que adianta dizer para ela, então agora, durante 48 dias, tu vai fazer tal postura de yoga, assim, assado. Não vai fazer. Não vai. Tem exercício de meditação que eu já ensinei. E disse para o pessoal, tu faz todos os dias isso aqui antes de dormir. É a coisa mais fácil do mundo. É 5 minutinhos, respirar dessa maneira, assim, assado. 1 semana, eu prometo que muda a tua vida. E a pessoa precisando. Era para fazer 7 noites. Antes de dormir, tu faz isso durante 4, 5 minutos, tu fez, pronto. Não precisava nada de especial. Nada. A pessoa não fez. Eu esqueci, eu acabei indo dormir, A pessoa começa a encontrar desculpas. A pessoa que não quer mudar, a pessoa que não quer evoluir, ela rapidamente começa a te colocar desculpas. A consulta do Gilberto é muito cara. Tudo bem. Um monte de colegas aí que cobram mais barato. Isso não é uma desculpa. É uma justificativa do porquê a pessoa não vai fazer. Não é porque é caro. Não é porque ela não tem dinheiro. É muito caro. Caro em relação ao quê? Isso aí, o pessoal que trabalha na área de vendas cita muito esse exemplo, né? Quando alguém te fala de preço das coisas. Mas isso aí é muito caro.
tu só para e fica olhando para a pessoa. Você é vendedor, você tem alguma coisa para vender, tem o seu serviço, o preço é esse aqui. E a pessoa simplesmente olha, mas isso aí é muito caro. Não responda nada, só olha para a pessoa. Não fale nada, só olha. Aí ela vai, tá, mano, e aí? Não entendi. Sim, isso é muito caro. Eu não entendi. Como assim caro? Não, porque isso aqui é muito caro. Tu tá dizendo que isso que eu tô te oferecendo é muito caro. Caro em relação ao quê? Comparado com o quê? Veja, tantas vezes, as pessoas já querem diminuir a coisa. Aprendizado espiritual é uma delas. Muitos acham que dinheiro é ilusão, que isso, que aquilo, então o aprendizado espiritual tem que ser de graça. Tudo bem, eu já falei. Tem vídeo meu aí que eu falo. Quer um trabalho espiritual comigo gratuitamente? Tem um vídeo que eu falo. Trabalho espiritual deveria ser gratuito. Eu ensino. Você vai ter um trabalho espiritual completo comigo de graça. Você, aí onde você mora, na sua casa, não interessa onde você mora. Lá na sua casa, você vai entrar numa meditação, você vai se projetar no plano astral, no plano espiritual. Aí, pelo plano espiritual, você vai me encontrar. Lá no plano espiritual, o meu duplo etérico que está lá, ele vai te atender, vai te fazer a consulta, vai fazer até magia para ti. Tá? Mas tu só vai ter esse contato pelo plano espiritual. E o meu duplo etérico lá vai te atender. Pode fazer, de graça, não estou te cobrando nada. Tem um vídeo que eu ensino, tintim por tintim, como fazer. E isso é de graça. Então, muitas vezes as pessoas acham que as coisas... qual é o preço das coisas? Quando a gente fala de desenvolvimento real, tá? É a tua vida. Quanto vale a tua vida? Eu estou falando de desenvolver a tua vida. Eu não estou aqui fazendo feiticinho. Eu não estou aqui ensinando meditaçãozinha de TikTok. Eu estou falando de evolução humana. A sua vida, primeiro de tudo, é o mais importante. Depois que vem a sua família, a sua empresa, os seus relacionamentos. Mas primeiro o que conta para mim é você. A pessoa, a minha consulta é cara, tudo bem, quem é que escreve uma consulta de 20, 30, 40 páginas? Eu não faço consulta de uma perguntinha, eu sempre primeiro olho quem é a pessoa. Qual é o seu momento atual? E quais são as possibilidades atuais? Aí que eu vou olhar o que a pessoa está querendo saber. Então, primeiro, analisa a tua vida. Quem é você? Primeira coisa que eu olho. Nome, nascimento, primeira coisa, eu olho sempre. Quem é essa pessoa? Dom, personalidade, missão de vida, energia que traz de vida passada. Eu olho isso aí sempre, para todas as pessoas. Aí que eu vou começar a comentar na consulta. Momento geral da pessoa. 99% das vezes, a primeira carta eu já falo de tudo que ela precisava saber. Porque tudo que eu falar dali em diante tem a ver com aquela uma única carta. Tem artigo meu no meu site falando, que é o que eu chamo de leitura extrema. Extreme Reading é um artigo em inglês, né? Onde eu comento sobre a arte de fazer uma leitura, uma consulta com uma única carta. Então, eu tenho... Gente, nós estamos em 2026, 42 anos de tarô, né? E antes disso eu já jogava runas e I Ching. Então eu tenho cerca de 50 anos usando oráculos. Então eu tenho alguma experiência. Então veja, não dá para comparar o preço de uma coisa com a outra. Tem colegas maravilhosos aí, né? Trabalha muito bem, faz ótimo, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E as pessoas têm que aprender a valorizar o que estão buscando. Eu também não estou dizendo, porque sou eu que estou fazendo para você, então tu vai pagar 100 mil reais por uma varinha de incenso. Que a gente sabe que tem aí alguns aí que trabalham para os famosos e tal, o pessoal que aparece muito na TV, tem alguns ali que a gente sabe que cobra 50 mil, 100 mil para acender uma varinha de incenso. Isso eu não faço. Eu posso cobrar 50, 100 mil para um serviço que eu vou ficar meses trabalhando, trabalho maior. Então as coisas... Mas não, eu não tenho preço de grife. Eu trabalho, muito trabalho. Então você tem que considerar isso e lembrando, estou falando da sua vida, o seu desenvolvimento.
Quando eu estou falando de espiritualidade, eu estou falando de você. Você é a pessoa que importa, é isso que importa. Tá? Até onde que eu posso ajudar você, o quanto que você está disposto a fazer e enfrentar por você mesmo. Porque o desenvolvimento pessoal é uma luta interior tantas vezes. Você vai ter que superar traumas, bloqueios, se propor a enfrentar desafios, fazer mudanças de vida. Tem inúmeras maneiras de se lidar com isso. Mas é a sua busca. Quanto que isso representa para você? Quanto que isso vale para você? Dá para colocar preço nisso? Tem coisas que não dá para colocar preço. Poxa, certa vez você falou uma coisa que eu concordo muito. Se você não está disposto a pagar qualquer coisa pelo teu crescimento, tu não merece esse crescimento. Tu não merece. Então é importante ter bastante ciência disso. E, claro, não se deixar enganar também, né? Porque, como a gente alerta, tem os espertalhões, tem quem lá diz que vai fazer uma varinha de incenso milagrosa por 100 mil reais. Não, não é assim, não. Tem coisa que não se justifica, mas tem outras que sim. Durante anos eu viajei para o exterior, tá? Cada viagem era mínimo 2, 3 mil dólares. Ia para as montanhas e isso é um aprendizado gigantesco para mim. Eu aproveitava cada minuto, cada segundo que eu estava lá. Muitos ficavam, eu falei os turistas, né? Tinha a turma dos bonitinhos, né? Passava a maior parte do tempo socializando. Ah, porque eu sou místico, eu tô aqui nas montanhas, eu sou místico, eu tô aqui nas montanhas. O Gilberto estava sozinho lá no meio do mato, subindo barranco, se arriscando sozinho. Quantas vezes eu fiz isso? Porque eu valorizei. Mas para outras pessoas aquilo lá era coisa de maluco. Ah, o Gilberto é pirado. Eu estava aprendendo. Os outros, quem é que estava me criticando? O bêbado, o cachaceiro, o outro que batia na mulher, o outro que... Pessoas que tinham vida assim, toda desorganizada. Eu procurei melhorar. Espero ter melhorado em algumas coisas. Porque eu sei quantos aspectos em mim mesmo que eu não gostava. E ainda tem coisas que eu pretendo continuar melhorando, desenvolvendo, porque a gente está sempre crescendo, aprendendo e melhorando. E com o tempo, de alguma maneira, a gente também acaba sendo uma espécie de sinalização para as outras pessoas. Por isso que alguns de nós temos essa atividade de levar para as pessoas um pouco de luz, uma orientação, um ensinamento. É o meu trabalho. Por isso que eu digo, no meu caso, eu sou uma porta pela qual vocês vão passar através de mim e vão seguir em frente. Alguns vão ficar mais tempo perto, mas depois vão seguir em frente, porque é a missão da vida. E ao mesmo tempo, eu também não estou parado no mesmo lugar. Eu não tenho um ponto fixo no universo. Eu continuo me movimentando, aprendendo, praticando, estudando, procurando melhorar. Então, hoje você me encontra num ponto no universo, amanhã eu já estou num outro ponto e talvez aconteça uma coisa, talvez daqui a pouco. Porque certas situações, elas não ocorrem de repente, a natureza não faz salto, a natureza não dá pulos, né? Tem coisas que estão, já a gente está trabalhando, está evoluindo e tal, e em um determinado momento, é que nem uma rosa, ela está fechada, quando ela está pronta, ela floresce. E isso acontece conosco também. A nossa energia, a gente está trabalhando, e em um belo momento aquela energia, uau! E aí ocorre uma transformação muito grande, que para alguns pode parecer, nossa, uma mudança muito rápida. Não, na verdade, essa mudança foi trabalhada por meses, anos. Algumas coisas foram trabalhadas por vidas e vidas, encarnações e encarnações. Porque nós estamos aqui como resultado de muitas e muitas vidas. Cada vida nós vamos tendo um aprendizado, uma continuidade, e não tem como aprender tudo numa única vida. Tem coisas que a gente precisa já trazer, por isso que
é interessante ter uma noção da continuidade, porque nós vamos trazer certas coisas, assim, por exemplo, certos dons. Não é que tu ganhou de presente assim de Deus. Dom é uma coisa que vem de Deus, mas ele tem a ver também com o que você fez nas suas últimas encarnações. Nas suas últimas vidas, a pessoa, por exemplo, ela já era músico, por várias encarnações foi música. Chega nessa aqui, ela já tem uma facilidade enorme de aprender música, ou praticava esportes, ou já era um estudioso, sabia matemática e tal, e chega nessa vida, ele sabe sobre negócio, ele entende as matemáticas, entende as pessoas, foi uma pessoa que foi professor, trabalhou com famílias. São pessoas que daí chegam nessa encarnação aqui prontos a lidar com outras pessoas. Isso são conhecimentos, aprendizados que a gente vai trazendo dentro da nossa genética e das nossas encarnações anteriores, vai somando, e mais tudo que a gente vai passar. E nessa vida a gente tem a oportunidade de buscar também revelar isso, tá? Mas são coisas que já estão aparentes, por isso não dou muita importância para essa coisa de saber de vidas passadas. Volta e meia alguém me escreve, né? Eu quero saber o que eu fui na encarnação anterior. Eu só olho, meu filho, isso aqui não é show de circo. Não é show de circo. Eu vou analisar, olha, nas tuas últimas 10, 15 encarnações, tu trabalhou muito mais em tal área. Às vezes eu enxergo mesmo alguma vez, a pessoa bateu uma encarnação assim, assado. Às vezes. Eu tenho visão, eu tenho janela de vidas passadas aberta, eu vi as minhas vidas passadas também. Não é uma coisa muito boa de ver, porque nem sempre a tua vida anterior foi assim tão boa assim. Às vezes tem altos e baixos mesmo. Mas o que adianta tu saber? A pessoa ela quer saber se ela foi a Cleópatra, ela quer saber se ela foi o rei Luís XV da França, porque ninguém quer aceitar que foi um camponês, era um pedreiro, Não, todo mundo quer ter sido sacerdote. Não, eu fui um príncipe, eu fui uma princesa. A maioria foi pessoa bem comum do campo. Acabou. Mas poucos querem aceitar isso. Não se preocupa muito, assim. É bom saber das energias de vidas passadas? Sim, ajuda. Porque até tem situações nessa vida que a gente só resolve mesmo quando a gente vai a fundo nessa área. O problema é que para ir a fundo nessa área, precisa capacitação e nem sempre tu vai gostar do que tu vai encontrar. Tu pode descobrir coisas que hoje tu não aceita. A nossa moral como pessoas é diferente. A coisa que há 50, 100 anos atrás era a coisa mais normal do mundo. Hoje a gente já pensa diferente. Mas isso... Eu fazia isso! Eu era um crápula! Não, naquele tempo era a coisa mais normal do mundo. Tá? Era a mais normal do mundo. Então você tem que ter um conhecimento de história, de civilização. Então tem coisa, olha, não se preocupa muito. Se preocupa mais com essa vida. Porque é nessa vida que nós estamos desfrutando, trabalhando, agindo agora. E aí que a espiritualidade ajuda. Tá? E eu trabalho nessas duas áreas, a parte espiritual e a parte da magia. Então, sendo a magia muito mais prática. Mas ainda na magia, nós temos a teurgia, que é a elevação ao divino, que já é um trabalho espiritual, e a taumaturgia, que é algo puramente prático. Mas, inevitavelmente, mesmo quem segue essa linha prática, resultado, ela vai inevitavelmente ter algum tipo de evolução de aprendizado e vai encontrar essa parte espiritual, assim como essa parte espiritual, ela nos revela que certas coisas a gente pode agir de maneira prática. Por que eu vou ficar aqui 6 meses fazendo uma determinada oração se agora eu sei que eu posso conjurar um anjo assim, assim, assado, vou repetir esse ritual aqui 5, 10 vezes, assim, durante 3 meses, e é muito mais fácil ficar 6 meses lá repetindo 3 horas por dia, 3 horas por dia, 3 horas. Então algumas coisas a gente... é mais prático. É prático. Então a gente junta as duas coisas. E as duas vão se encontrar de qualquer maneira. E essa evolução é que ajuda as pessoas. Então por isso que muitas das pessoas que buscam sucesso, repito, muitas não estão nem um pouco preocupadas com espiritualidade, com nada. Mas outras vão chegar a um ponto que elas vão perceber que a espiritualidade pode ajudar.
pessoas que já são muito bem-sucedidas, têm riqueza, têm fama, mas aqui dentro elas podem crescer e evoluir, ou assim como outras pessoas que estão ainda no início da sua caminhada, mas já têm uma noção espiritual, então elas vão fazer essa caminhada rumo ao sucesso, à busca da fama, de outra maneira, com outra percepção, com mais consciência, com mais compromisso consigo, com o que realmente está fazendo, o que deseja buscar. Não é mais uma ideia assim que apareceu e some, não. Ela vai saber como definir essa ideia, trazer para dentro de si e ela se tornar um desejo verdadeiro. A espiritualidade te ajuda nisso. O foco de missão de vida, entender quem é que você é, como é que você age, como é que você lida com as demais pessoas, como é que você lida com as energias que você recebe do mundo. Eu não estou falando só de energias negativas que estão no mundo, né? Energias das pessoas em geral. Citando de novo o exemplo do artista. O artista está perante uma plateia, tem lá 10, 20, 50 mil pessoas. Se a apresentação está boa, ele vai receber uma energia ótima daquelas pessoas. Se ele souber se alimentar daquela energia, ele vai crescer. Alguns vão apenas receber essa energia como se fosse uma droga, como se fosse álcool, e ficam embriagados com aquela energia, é muita força. Aí são poderosos, eu sou grandão, eu sou famoso. Outros vão aprender a usar a mesma energia, receber ela dentro de si, no seu coração, e transformar aquilo em um nível de amor maior para si e para os demais também. Essa é uma diferença imensa em certos shows que a gente vai, seja uma peça de teatro, uma peça de dança, um show de um músico. Dependendo de quem está ali, como é que ele recebe a energia, a gente percebe essa pessoa espiritualizada, porque a gente também percebe que ele está retribuindo a plateia. Não é só lá, né? Tipo o pessoal aí do, como é que se chama? Das raves, os DJ, né? Tá lá, tem uns que estão lá abençoando a energia. Eles recebem, circula e eles devolvem essa energia para aquela plateia toda. Daí é uma diferença imensa. Por exemplo, certos palestrantes, o envolvimento que eles conseguem com as pessoas. Se for uma pessoa realmente espiritualizada, ou se for um grande guru, um grande mestre, ele está falando, e as pessoas, assim, quanto mais ele fala, ele está recebendo a energia das pessoas, passa por dentro de si e ele devolve essa energia para essas mesmas pessoas. Ele não fica com essa energia para ele. Ele apenas testemunha a passagem dessa energia. Ele se torna como um rio. Ele deixa essa energia fluir através dele, vai alimentar o seu corpo, o seu espírito, a sua alma. E as pessoas vão receber de volta. Por isso que certas palestras encantam tantas pessoas. Sai todo mundo de lá assim, uau, transformadas. Por quê? Porque elas vão estar ouvindo e elas vão estar percebendo dentro de si. Então, quando você tiver a oportunidade de encontrar uma grande alma, um grande mestre, que lhe traga ensinamento, que lhe ajude você a desenvolver, crescer, ouça essa pessoa, escute essa pessoa, leia os seus trabalhos. Se achar que aquilo tem algo que está ali tocando, busque um pouco mais, aprenda. E isso vai ajudar você também a ter a sua própria independência, a sua evolução, seja o que for que você fizer na vida. E isso tem como resultado até coisas como essa que eu mostrei no início. Essa música é um agradecimento ao mestre que o George Harrison fez. É um agradecimento à espiritualidade. Então, se você é um engenheiro, você pode ficar tão inspirado que você constrói um prédio que, uau! Mas esse prédio é
o prédio, o cara faz a grande obra, o cara é um empresário, cria uma empresa que realmente vai ajudar as pessoas, uma empresa onde as pessoas realmente gostam de trabalhar, não é porque ele pagou técnicos para fazer isso e aquilo, não, as pessoas realmente se sentem bem. O que você fizer, você passa também a ter essa fluidez através de você, recebendo as energias, circulando, você recebe, e uma parte dessa energia fica para você, porque isso é prosperidade também. Prosperidade não é você se agarrar às coisas, é você permitir que elas fluam, mas uma parte daquilo fica para você. Isso é ser próspero, que é muito diferente de ser mesquinho, apenas acumular coisas. A prosperidade, as coisas estão fluindo, mas assim como elas fluem, elas seguem em frente, mas continua vindo mais. Isso é prosperidade. Você está recebendo, uma parte você fica e deixa o resto seguir e continua vindo. Por isso que é uma das leis da ajuda, né? De fazer contribuições, da caridade verdadeira. Você não pode fazer caridade se tu não está recebendo nada, porque aí tu vai dar o que tu não tem. Então você precisa ser próspero, estar recebendo, e aí sim uma parte daquilo você doa. O resto deixa seguir e vai vir mais. Isso para qualquer área, qualquer coisa da vida que você fizer. Então, é o que eu queria falar para hoje, desejando que continue recebendo mais um pouco desses dias do verão aqui no Brasil. Quem está no hemisfério norte, agora é inverno, né? Aproveitem o frio também, né? É uma época boa para esportes de inverno, se você tiver oportunidade, ou simplesmente para estar em casa quentinho, lendo um bom livro, estar junto com as pessoas que você ama. É o que eu queria falar por hoje, então, sou Gilberto Trapazon e até a próxima.